Na hora do Guru Puja, nós vamos colocar a canção que Srila Siddhar Maharaj fez, glorificando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Sri Prabhupada Padministavaka, são 11 versos, glorificando Prabhupada. Então hoje, como todos sabem, que estão aqui assistindo, hoje é dia transcendental do aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, e como o Srila Acharya Maharaj falou na aula que postaram hoje, né? Postaram uma aula de Srila Acharya Maharaj no site internacional, ele começa falando que o que seríamos nós sem Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Nós não teríamos Srila Siddhar Maharaj, nós não teríamos Srila Govinda Maharaj, nós não teríamos Srila Acharya Maharaj, e agora também não teríamos Srila Bhaktitilaka Niriha Maharaj. E também os grandes Vaishnavas, discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, como a Sevakvedanta Swami Maharaj Prabhupada, né? O maior expoente na divulgação do Mahamantra Hare Krishna, da consciência de Krishna pelo Ocidente. Ele não foi o primeiro a vir para o Ocidente, mas ele foi o de maior expressão. E Srila Siddhar Maharaj fala que ele é um Shakta Veshavakar de Nityananda Prabhu. Então a misericórdia personificada veio para o Ocidente para dar para todos nós, e ele abriu um túnel. Como diz Srila Govinda Maharaj numa aula, ele estava em Londres, se não me engano, ou ele estava na América, ele falou, se não fosse a Sevakvedanta, ele falou, nós não estaríamos aqui agora. Ele abriu o túnel para nós virmos aqui. Então, todos esses grandes devotos vieram de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. E ele, na verdade, ele deu 3 passos, como foi falado numa aula de Srila Siddhar Maharaj. Ele deu 3 passos, assim como o Sr. Vamanadeva também deu 3 passos, né? Por isso que o nome Trivikama, ele deu 3 passos. Então, o primeiro passo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada é acabar com a ilusão, acabar com Maya. Ele abriu guerra contra a Maya. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele abriu guerra contra a Maya, e nós somos os seus soldados. Alguns já estão num posto um pouco maior, né? Nós ainda somos o recruta zero, né? O soldado mais baixo que tem, mas tem muitos que já estão em cargos maiores de elevação espiritual, mas enfim, estamos todos servindo, continuando no Gaudiya Mata. Ele fundou o Gaudiya Mata. Então, o primeiro passo, ele abriu guerra contra a Maya. O segundo passo, ele também veio para acabar com o impersonalismo. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele veio para acabar com o impersonalismo, que o segundo passo dele, ele não acabou, mas ele veio uma guerra contra o impersonalismo, enfim, o mayavadismo, e toda essa turma que não considera Krishna o Bhagavan, considera somente Brahman e Paramatma, não o Bhagavan. E ele também, com o terceiro passo, ele veio para tirar algumas regras e regulamentos dos Vedas. Na verdade, a escritura védica, ela tinha muitas regras e regulamentos que nós nunca íamos conseguir seguir. Você pega os Puranas, enfim, tem muita regra. E Srila Bhaktisiddhanta, ele aliviou algumas regras. Claro que não todas. Regra e regulamento é importante. Quem quer vida devocional tem que seguir regra e regulamento. Por exemplo, uma regra e regulamento que ele diminuiu para nós, ele viu que nós somos caídos, milechas. Ele, antigamente, Ekadashi era seguido 3 dias. No Dashami, no Ekadashi e no Dwadashi. O jejum total. E ele quebrou isso para nós. Ele deixou somente o jejum no Ekadashi. E ele ainda falou, não precisa fazer jejum total se você não consegue. O melhor é fazer jejum total nirjal. Mas, se você não consegue, pelo menos até meio-dia você jejue. Então, ele deu orientação e nós seguimos isso, o Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Até o meio-dia, pelo menos, nós temos que jejuar. Depois, coma no kalpa, sem comer grãos. Quem consegue, faça jejum total. Ele deu essa aliviada. Ele aliviou também, por exemplo, no dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva, nós fazemos jejum total até o pôr do sol. E antigamente não era assim. O aparecimento de Srimati Radharani, o aparecimento de Nityananda Prabhu, o aparecimento de Mahaprabhu, era tudo até meia-noite, como no Jamastami. Mas ele aliviou isso para nós. E outras coisas também que ele deixou para nós mais fácil, porque ele sabe que nós não iríamos conseguir seguir.
tanta regra e tanto regulamento, mas o que ele deixou tem que ser seguido. O mínimo que ele deixou tem que ser seguido. Então, um lila que ele teve com o pai dele, Srila Bhaktivinoda, apesar dele nunca chamar Srila Bhaktivinoda de pai, ele nunca chamou o pai dele de pai, ele chamava de Prabhu, era o mestre. Ele nunca considerou Srila Bhaktivinoda o pai dele, mas considerava ele o mestre. E ele, uma certa vez, ele estava bem longe de Srila Bhaktivinoda Thakura, que estava com Mayavadi. Srila Bhaktivinoda estava com Mayavadi conversando, porque Srila Bhaktivinoda Thakura, ele se infiltrou entre Mayavadis, entre Apasampradayas, porque ele podia. Nós não devemos nos associar com essas pessoas, porque nós somos frágeis, mas Srila Bhaktivinoda Thakura, ele pôde, ele fez. E ele estava conversando com Mayavadi, e de longe, a 30 milhas, desculpa, a 30 metros de Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta prestou reverência. E o Mayavadi olhou e falou, por que aquele garoto está prestando reverência tão longe para você? Ele falou, porque ele fez um voto, desde garotinho, ele fez um voto de nunca se aproximar a menos de 30 metros de um Mayavadi. E ele era muito estrito, ele seguia Chaturmasya, os 4 meses de monções, ele seguia a risca, realmente ele seguia regras e regulamentos. Mas para nós ele aliviou. Para ele mantinha uma regra muito rígida. Ele não comia com as mãos, ele não cortava a barba, ele não cortava o cabelo, enfim, ele era muito rígido em termos de regra. Ele era magrinho, como outro dia eu estava lendo uma parte de um trecho de uma aula falando que o corpo de um Gaudiya Vaishnava ele é magro, como o Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Por quê? Estou dizendo Vaishnava, não nós. Nós não somos Vaishnavas, nós somos aspirantes da Vaishnava. Então, o Vaishnava ele tem um corpo magro, porque ele não está preso ao desfrute dos sentidos, ele não está preso ao impulso de comer muito, mesmo sendo praçada. Então, ele está longe disso. E ele era muito, muito rígido, muito rígido. E agora vamos começar a falar de como ele apareceu, né? Como que ele apareceu? Na verdade, o pai dele, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele resgatou todo o Gaudiya Vaishnavismo. O Gaudiya Vaishnavismo veio de Mahaprabhu, e Mahaprabhu passou para Rupa Goswami em 7 dias. Srimad Mahaprabhu passou toda a informação que temos que saber. Eu estou lendo uma parte do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 4, ele fala tudo que nós temos que saber, Rupa Goswami passou para nós. Nada mais é necessário. Nada mais é necessário. Rupa Goswami deu tudo para nós, porque Mahaprabhu deu para ele em 7 dias. Então, ele segue essa linhagem e Srila Rupa Goswami foi passando, depois Jiva Goswami, e de Jiva Goswami passou para Lokanatha Das Goswami, Lokanatha Das Goswami para Narottama Das Thakura, enfim, foi na sucessão discipular até chegar em Vishwanatha Chakravarti Thakura e finalmente Baladeva Vidyabhushana. Baladeva Vidyabhushana escreveu o Govinda Bhasya e depois dele o Gaudiya Vaishnavismo se perdeu. Se perderam os conceitos, se perdeu tudo, estava tendo um sarrajismo tremendo, mayavadismo tremendo, e aí veio o Srila Bhaktivinoda Thakura para resgatar tudo isso. Ele varreu o comércio, como é dito, ele varreu o comércio do Gaudiya Vaishnavismo, e ele tinha que deixar com alguém toda essa filosofia que ele resgatou. E com quem ele ia deixar? Não havia ninguém. E ele e sua esposa, ele já tinha vários filhos na época, creio que 6 ou 7 filhos já. E ele foi no templo do Senhor Jagannatha pedir para Bimala Devi para dar um filho para ele, para continuar a Sampradaya, para continuar a escola de Madhva, Brahma Madhva Sampradaya, Rupanuga Sampradaya, enfim, como queiram chamar, e tinha que continuar. E aí Bimala Devi, ele pediu, logo a esposa engravidou e nasceu quem? Qual o nome que ele deu? Bimala Prasada. Por quê? Porque Srila Bhaktisiddhanta foi a praçada de Bimala Devi. E ele começou a crescer, mas antes de crescer,
Srila Bhaktivinoda, ele era magistrado da região de Orissa, Puridã, e ele tinha uma casa, hoje virou o Gaudiya Mati lá. Se você for no caminho do templo do Senhor Jagannatha para Gundicha, você indo sentido Gundicha, do lado esquerdo, tem uma casa enorme, virou o templo lá, Gaudiya Mati, né? E Srila Bhaktivinoda morava lá com a esposa e os filhos, e o Naratayatra, o Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra foram em direção a Gundicha. Quando chegou em frente à casa de Srila Bhaktisiddhanta, de Srila Bhaktivinoda Thakura, o carro parou, a carruagem parou. E não tem ninguém que consiga levar a carruagem, nem elefantes, ninguém, se o Senhor Jagannatha não quer. E o Senhor Jagannatha ficou parado muito tempo lá. E aí Srila Bhaktivinoda saiu com a esposa e a criança, e eles subiram na carruagem, ele era o magistrado, e a guirlanda do Senhor Jagannatha desprendeu, e o Senhor Jagannatha, na verdade, ele enguirlandou Srila Bhaktisiddhanta. E quando aconteceu isso, todo mundo viu que aquela criança não era uma alma normal, era uma Nitya Jiva, uma alma eterna associada de Deus. E também quando ele nasceu, o cordão umbilical da sua mãe enrolou no seu pescoço como um cordão de Brahma. Então tem várias e várias coisas que aconteceram com Srila Bhaktisiddhanta, que as pessoas começaram a ver que realmente ele não era qualquer alma como nós, almas caídas, condicionadas ao mundo material. E ele era muito austero, como eu falei, desde criança. Uma vez ele estava, Srila Govinda Maharaj contou isso, ele estava na casa dele e ele pegou uma manga. Ele pegou a manga e comeu a manga. E o pai dele, Srila Bhaktivinoda, viu isso e falou: não faça mais isso, filho. Primeiro é para Krishna, depois para nós. E ele nunca mais comeu uma manga. Desde criança, bem pequenininho, ele nunca mais comeu manga. As pessoas, os devotos, faziam manga para ele em preparações, mas a manga fruta ele nunca mais comeu. Então ele tinha esse comportamento, esse humor rígido. E aí ele foi, o pai dele viu que ele não queria namorar, ele não queria casar, ele não tinha nenhum interesse por mulheres e por nada material, na verdade. O pai dele falou: então você vai se render a Deus? Ele falou: sim, eu quero me render a Deus, eu não quero casar. E o pai dele falou: então vá para Mayapur, vá acabar com os Mayavadis em Mayapur, vá lá pregar. Ele falou: mas como, pai? Não, pai, né, porque ele nunca chama Deus de pai. Como, Prabhu? Como eu vou lá? Ele falou: eu não sou capaz disso. E aí Srila Bhaktivinoda falou para ele: se você não é capaz de ir para lá, então você não vai se render a Deus. Você não importa o serviço que tenha, você tem que para se render a Deus, não é escolher serviço, vá para lá. E ele foi para lá, ele foi para a região de Navadvip, de Mayapur, e o pai dele falou, enfim, né, o mestre dele, falou para ele: receba a iniciação de Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele vai ser seu Diksha Guru. E ele foi pedir o Diksha para Srila Gorakshora, mas Gorakshora tinha feito uma promessa de nunca ter discípulos. Ele falou: não vou lhe dar iniciação. E ele voltou para Srila Bhaktivinoda e falou: ele não quer. Srila Bhaktivinoda falou: volte amanhã lá e peça. E no outro dia ele foi de novo e foi recusado. E depois ele foi recusado e recusado. Como foi falado outro dia, né, de Narottama Das Thakura, ele foi recusado 18 vezes por Lokanatha Das Goswami. E Srila Gorakshora recusou Srila Bhaktisiddhanta muitas vezes. Até que finalmente ele viu que realmente ele não ia receber a iniciação de mais ninguém, ele precisava da iniciação dele, e ele iniciou Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. E ele começou a guerra dele contra a Maya, ele começou a pregar, e sair pregando, ele recebeu sannyasi. Na verdade, o sannyasi, nas escrituras falam que em Kali Yuga não se recebe sannyasi, mas ele instituiu o sannyasi, ele fez 64 templos, ele ficou 64 anos encarnado no corpo, que nós conhecemos a foto, 64 templos ele fez para pregação, para divulgação da consciência de Krishna, a maioria em Mayapur. Ele queria que a consciência de Krishna viesse para o Ocidente,
ele falou para um devoto dele, na verdade ele pediu para Srila Siddhar Maharaj vir para o Ocidente. Srila Siddhar Maharaj falou, eu não tenho humor de ir para o Ocidente, eu não consigo entender direito a pronúncia do inglês deles, a minha pronúncia é diferente, eu sou uma pessoa tímida, não tenho humor tal. E aí Srila Bhaktisiddhanta começou a pedir para um, para outro. Um devoto dele, eu não me lembro direito se é Bom Maharaj agora, né? Bom Maharaj foi para Londres, começou a pregar lá e voltou, né? Mas Srila Bhaktisiddhanta, ele queria que fizesse um templo em Londres, teria que ter um templo. E aí Srila Siddhar Maharaj inaugurou o templo da Nossa Dimensão em Londres, ele fez a vontade do seu guru, e esse templo foi vendido 2 ou 3 vezes já. É uma aula de Srila Maharaj falando, mas é o templo que Srila Bhaktisiddhanta queria e Srila Siddhar Maharaj construiu lá em Londres, e hoje ainda está na nossa mão, né? Está lá com o pessoal de Londres. Então, depois de muito tempo, né, quando ele já havia abandonado o corpo, na verdade Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele era grihasta na época, né? Quando Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, e no dia 1º de janeiro de 1936 ele abandonou o corpo, e Srila Bhaktivedanta ainda era grihasta. Depois ele pediu iniciação de sannyasi para Srila Siddhar Maharaj, mas Srila Siddhar Maharaj falou, não, receba com Bharati Maharaj. Ele recebeu a iniciação de Bharati Maharaj, e ele veio finalmente para o Ocidente, distribuir a consciência de Krishna, já como sannyasi, idoso. Eu não sei ao certo a idade dele, mas ele veio em 1965 já, ele infartou 2 vezes no navio cargueiro, enfim. Já adulto. E aí ele fez todo esse trabalho revolucionário no Ocidente, ele distribuiu a consciência de Krishna no Ocidente, e nós estamos aqui hoje por causa de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Como os gurus da nossa missão falam, temos que honrar ele sempre, a todo dia honrar ele, porque sem ele não estaríamos aqui. Mas antes de honrar ele, tem alguém por trás, Srila Bhaktisiddhanta, né? Que é o guru dele também, o guru iniciador dele. Então, hoje é o dia do aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta, devemos tudo a ele, e ele também pregou, e no final da vida de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, houve uma briga com o corpo de Gorakshora. Todo mundo queria o corpo de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Ele era muito famoso, um Babaji muito famoso, e quando ele ficou sabendo, Srila Bhaktisiddhanta, avisaram ele foi correndo para lá. Quando ele chegou no local, havia polícia já, de tanta briga que havia para pegar o corpo, para ganhar dinheiro com o corpo, fazer um samadhi e ganhar dinheiro, é que muita gente faz com o guru genuíno. Infelizmente é assim que é feito. E aí Srila Bhaktisiddhanta falou para eles, ele era um brahmachari na época, ele era um brahmachari, é um brahmachari que ele é renunciado, né? Ele é casto, ele é celibatário, mas existem vários tipos de celibato. Tem aquele que não executa o ato com o corpo, mas ainda pensa nas mulheres, ele ainda pensa em relações sexuais. E Srila Bhaktisiddhanta não, ele era o tipo de brahmachari que nem pensar ele não pensava. E todo mundo sabia disso, e aí ele pegou e falou assim, quem aqui não teve contato com mulher, ele falou, há menos de 1 ano. E aí alguns foram embora, porque tiveram contato com mulheres, contatos íntimos com mulheres há menos de 1 ano. E aí ele foi reduzindo a 6 meses, a 5 meses, a 4 meses, a 1 mês, a 1 semana. Quando ele chegou a 1 semana, não ficou ninguém. Todo mundo que queria o corpo de Srila Gorakshora tinha tido contato com mulheres íntimos há menos de 1 semana. E aí ele realmente ficou com o corpo, né, do guru dele. E os policiais falaram para ele, mas como você sabia que eles não iam mentir para você? Ele falou, porque eles não podem mentir. Eu não lembro o termo agora do brahmachari que ninguém pode mentir para ele. Mas ele falou, ninguém pode... Nastika Brahmachari. Como? Nastika Brahmachari. Nastika Brahmachari. Nastika é aquele que está
é livre de todos os desejos, né? Então ele falou, ninguém pode mentir para mim. E aí assim ele ficou com o corpo do guru dele, fez um samadhi mandir, e antes de abandonar o corpo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele estava muito doente, ele tinha problema cardíaco, muito doente, e era feito um rodízio entre os devotos mais próximos. E Srila Siddhar Maharaj, ele estava entre os devotos mais próximos. E era feito um rodízio, tantas horas por dia cada um para ficar com o guru, né? O guru. 24 horas antes do abandono do corpo, ele chamou Srila Siddhar Maharaj, ele falou, quero falar com Siddhar Maharaj. Srila Siddhar Maharaj foi chamado, ele foi lá para o local de leito de morte, né, de Srila Bhaktisiddhanta, e aí Srila Bhaktisiddhanta, isso aí é muito famoso, todo mundo conhece, pelo menos quem é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele pediu para ele cantar a canção, que é o hino Vaishnava, Sirupa Manjari Pada. E Srila Siddhar Maharaj, ele era muito tímido, ele tinha um humor assim, não de aparecer, ele não gostava de aparecer, ele ficava sempre por trás, ele não era aquele que queria aparecer para os outros, né? Apesar de ser um dos mais elevados, ele nunca fez isso. E aí imediatamente um devoto falou para um brahmachari, cante você, porque o brahmachari tinha a voz bonita, a melodia bonita, e Srila Bhaktisiddhanta ficou nervoso e falou, não quero ouvir você, eu quero ouvir Srila Siddhar Maharaj. Eu não quero ouvir a melodia, não quero ouvir a voz bonita, eu quero ouvir o bhava, quero ouvir o afeto, o amor que está dentro dele. E ele cantou essa canção, Sirupa Manjari Pada, e quem estava lá presente na época, que eram os mais próximos, eles viram que naquele momento ocorreu a transmissão da sucessão discipular. Quem estava lá na hora viu que naquele momento aconteceu. E aí ele abandonou o corpo 24 horas depois, e depois que ele abandonou o corpo teve toda aquela briga, como toda vez que o guru abandona o corpo, um guru genuíno tem aquela briga, os devotos ficam com Maya muito aflorada, Maya persegue todos eles, a mente domina a mente deles, e aí a briga pelo poder, a briga pela fama, e aí Srila Siddhar Maharaj se retirou, ele não quis ser o acharya principal, ele se retirou e fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati em 1941. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele abandonou o corpo, como eu falei, dia 1º de janeiro de 1936, e eu creio que é isso, eu devo ter esquecido muita coisa da aula. Hoje eu postei uma aula hoje no grupo do DECO de São Paulo, uma aula bem comprida, bem grande. Outra coisa, teve uma época que ele falou, mas como que eu vou abrir guerra contra a Maya? Quando ele chegou em Mayapur, ele falou, estou sozinho aqui, estou sozinho, como que eu vou abrir guerra contra a Maya? Como eu vou abrir guerra contra os Mayavadis? E ele teve uma Kashidwani, a Kashidwani é a mensagem transcendental. De quem? De Shrimati Radharani. Shrimati Radharani deu uma Kashidwani para ele e falou, não se preocupe que eu vou mandar ajuda. E veja só a ajuda que ela mandou. Né? Olha a ajuda que ela mandou. Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, Bom Maharaj, Tirtha Maharaj, Charanga Maharaj e outros. Olha o exército que ela formou para Srila Bhaktisiddhanta comandar. Então, né, um grande general tinha grandes, não sei os outros títulos, né? Mas enfim, tinha os oficiais, tinha muitos oficiais e de um calibre extremamente alto, né? Extremamente alto. Então, ele conseguiu abrir guerra contra a Maya, ele abriu, na verdade, o Gaudiya Mati, ele abriu a instituição. O pai dele, Srila Bhaktivinoda, não havia feito instituição, mas ele fundou a instituição Gaudiya Mati e nós pertencemos a Gaudiya Mati. Nós somos uma ramificação do Gaudiya Mati. Srila Siddhar Maharaj, quando falaram para ele se ele ia colocar um nome parecido com o Gaudiya Mati, ele falou, quem sou eu? Ele falou, quem sou eu para usar o nome Gaudiya Mati? Ele falou, eu não sou ninguém, nós não somos ninguém para usar o nome Gaudiya Mati. E aí ele fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, mais ou menos é isso a história. O Shri Govinda vai comentar, ele, né, tem um grande conhecimento.
O Raghunanda, antes, se quiser, se lembra de alguma coisa, algum comentário? Eu vou deixar para o Shri Govinda. Então, Shri Govinda vai comentar agora, ajudar aqui na aula, né? Glorificando essa grande personalidade, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Deixa eu colocar o iPad perto dele, para que todos consigam ouvir. E aí agora vocês conseguem também ver a sucessão discipular, Guru Parampara, desde Srila Bhaktisiddhanta até agora Srila Tilaka Nidhi Maharaj. Quer dizer? Tá, Já tá. Uma Gyana Timirandasya Jana Jana Salakaya Chakshu Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashaya Bhutale Srimat Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashaya Bhutale Srimat Bhaktisiddhanta Saraswati Damine Sivasavana Videvi Daitaya Kripadaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhudojala Premadhya Sirupanuga Bhaktida Sigora Karunashak Vigahaya Namostute Namaste Goravani Sipracharine Sirupa Rupa Siddhanta Dvanta Harine. Então essa é uma glorificação a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, né? O grande expoente do Gaudiya Vaishnavismo, como Sripad Damodara Dasa falou, se não fosse a Bhaktisiddhanta, nós não teríamos consciência de Krishna no Ocidente, né? E Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja, quando ele nasceu, o nascimento dele, na Índia tem o costume dos astrólogos fazerem a carta astrológica da criança. Até hoje a astrologia védica, não a astrologia ocidental, tem grande significado na Índia, na cultura indiana. E o astrólogo viu a carta astrológica de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, que era o filho de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele foi o quarto filho de Srila Bhaktivinoda Thakura. Srila Bhaktivinoda Thakura teve 10 filhos, do qual seu quarto filho era Bimala Prasada, que era o nome dele. Prasada não é só o que comer, prasada significa misericórdia. Então toda misericórdia nós recebemos no nosso Guru Varga, de Gauranitai, de Radha Krishna, qualquer misericórdia se chama prasada, né? Aquilo que podemos ganhar. Então é Bimala Prasada, o quarto filho, Bhaktivinoda Thakura. O astrólogo viu e falou: eu nunca vi uma carta astrológica de uma personalidade como do seu filho. Falou assim para Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele tem todas as auspiciosidades na sua carta astrológica. E ele vai ser um guru que vai revelar a verdade absoluta. Então, quer dizer, como Sripad Damodara Das falou, ninguém Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, ele é um Mahabhagavata, ele é um devoto puro que veio para nos revelar a verdade absoluta. Existem muitos gurus, na Índia tem até o costume que um professor é guru, etc e tal, mas é guru, a palavra guru significa dissipador da escuridão. E, como o mesmo nome está dizendo, Bhaktisiddhanta, né? Ou Bhaktivedanta,
Vedanta é a conclusão dos Vedas, porque os Vedas, ele abordam todo o campo de conhecimento humano, se tem os Vedas, está citado nos Vedas, mas Vedanta é a conclusão última dos Vedas. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, como o astrólogo preveu, ele é o guru que veio dar a verdade, ele vai propagar a verdade absoluta, o sumo bono da cultura védica, o sumo bono da cultura védica. E Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ele em Calcutá, ele pregou muito em Calcutá, então um período da sua vida também, ele se reunia numa das praças de Calcutá com a classe intelectual de grandes filósofos religiosos para debate sobre filosofia, trocar ideias sobre filosofia, sobre religião, sobre espiritualidade, assuntos relevantes para a humanidade. E eles tinham um voto de seguir algumas regras, como Damodara Prabhu falou, e inclusive de celibato, mas se concluiu que o único que seguia imaculadamente tudo que foi previsto ali para esse grupo era simplesmente Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, né? Ele, muito novo também, Srila Bhaktivinoda Thakur trouxe umas contas de Tulasi, de Jagannatha Puri para ele, e iniciou ele no mantra. Como Prabhu Damodara falou, ele tinha Bhaktivinoda Thakur como um guru dele, né? E ele chamava Bhaktivinoda Thakur realmente como um Prabhu. E aí Bhaktivinoda Thakur também deu a ele mantras, e principalmente o mantra de Nrisimhadeva, da qual ele cantava ininterruptamente, né? Ininterruptamente. Em debate ele era inderrotável, ninguém conseguia derrotar ele em muitos debates, com muitos acadêmicos, ele tem formação acadêmica. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj sabia o Bhagavad Gita do primeiro ao último verso, e isso com 10 anos de idade, ele sabia de cor todo o Bhagavad Gita, os 700 versos do Bhagavad Gita, ele sabia de cor, né? Ele tinha uma mente, um intelecto tão aguçado, que qualquer coisa que ele ouvia, ele não esquecia mais, né? Ele não esquecia mais. Quando ele foi para a faculdade, ele tirava as maiores notas, mas ele ia para a biblioteca da faculdade em Calcutá e lia livros sobre filosofia, religiosidade, cultura védica. Ele era bacharel em sânscrito, ele dominava os 6 ramos de conhecimento védico, Vyakarana, que é a gramática sânscrita, rituais, mantras para rituais, para yagya, para cerimônias, ele dominava totalmente, ele tinha um controle totalmente. O sânscrito é a língua que hoje muita gente fala, não, eu sei sânscrito, mas não é uma coisa tão simples. Tem a gramática, né, de Panini, fora a gramática de sânscrito, tem Vyakarana, tem toda a metodologia do sânscrito. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj dominava esses 6 ramos de conhecimento védico, né, que define muitas coisas védicas. A gente pensa que é fácil de definição, não, é muito difícil, é muito difícil. Ele tinha um conhecimento, ele escreveu muitos livros. Um dos livros que ele escreveu é a enciclopédia sobre Vaishnavismo. A enciclopédia falava todos os acharyas de todas as sampradayas, né? Nós temos 4 sampradayas fidedignas: Rudra Sampradaya, Lakshmi Sampradaya, Kumara Sampradaya e Brahma Sampradaya. Então ele tinha uma enciclopédia, ele fez
concluir uma enciclopédia com todos os ramos e detalhes sobre Vaishnavismo, né? Sobre as linhas Madhvacharya, Ramanujacharya, Vallabhacharya, Nimbarkacharya, Jamunacharya. Então, todos esses ele tinha todos conhecimentos detalhados sobre Vaishnavismo, rituais de Vaishnavismo, práticas de Vaishnavismo. Ele lançou essa enciclopédia. E aí a classe intelectual de pandits, de pessoas altamente versadas na cultura védica, no Vaishnavismo, um dos grandes comentadores falou: nem dezenas e dezenas de pessoas conseguiriam fazer uma enciclopédia como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja fez, né? É dito também que num dos debates filosóficos sobre astronomia e astrologia védica, tanto que o nome dele é Bhaktisiddhanta. Siddhanta é um compêndio de astrologia védica, de astronomia védica, altamente difícil, altamente elaborado. E numa faculdade, ele teve um debate com um dos grandes professores de astronomia e astrologia védica, né? E ele deixou essa pessoa tão impressionada que é dito, os Shastras falam, e a biografia da história dele, que essa pessoa fez suas necessidades fisiológicas sem nem notar que tinha feito necessidade fisiológica, porque ele ficou completamente impressionado, porque Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada tinha o derrotado, né, de assuntos altamente profundos. Outro detalhe também é que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, como Damodara Prabhu falou, ele seguia estritamente o voto de Tatumassa. Então ele dormia no chão, sem colchão, sem nada, sem um aparato de nada, no chão. Ele jejuava, ele cozinhava um resto de arroz que ele encontrava na rua, ele cozinhava no ghee, e ele comia no voto de Tatumassa que a pessoa faz, ele comia sem tocar com sua mão esse grão de arroz. Ele comia 1, 2, 3, comia pouquíssimo esse grão de arroz num voto de Tatumassa. Outra coisa é que ele foi elogiado pelo seu guru, Gorakshora Das Babaji Maharaj, que ele falou: meu Prabhu, que ele chamava Bhaktisiddhanta depois de iniciação, ele chamava Bhaktisiddhanta meu Prabhu. Ele falou: meu Prabhu foi capaz de mostrar a possibilidade de ser um Rupanuga. O Rupanuga, ou um Raganuga, é um seguidor de Srila Rupa Goswami. Por quê? Porque Rupa Goswami, os 6 Goswami de Vrindavana, das quais um é Rupa Goswami, fora Rupa Goswami nós temos Sanatana Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Jiva Goswami, Gopala Bhatta Goswami. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, ele foi capaz de ter uma vida de renúncia, de austeridade inimagináveis, né? Como representante de Rupanuga. Por quê? Porque ele resolveu, como Srila Haridasa Thakura, que era Harinamacharya, cantar 1 bilhão de vezes o Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, 1 bilhão ele resolveu fazer um voto, da qual ele levou 9 anos, de cantar 1 bilhão de vezes o Mahamantra Hare Krishna. Então, ele cantava simplesmente, né, 192 voltas de japa diariamente do Mahamantra Hare Krishna. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, ele mostrou que ele era um Rupanuga, com votos de extrema renúncia, né? Extrema renúncia. Inclusive também ele diz a palavra guru. A palavra guru tem 2 U. Então ele falou: se um
mestre considera que seu discípulo é sua propriedade, então ele perde o primeiro U da palavra guru, né? Então ele não se torna um guru fidedigno, né? Tanto que ele chamava seus discípulos de seus amigos, de salvadores da vida, de guardiões da vida, que ajudavam ele a pregar, né? Então ele era tão estrito, tão inderrotável, que ele tinha um dos seus títulos, era Nrisimha Guru. Tem sua biografia também que chama Ray of Vishnu, um raio de Vishnu, da devoção de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj Prabhupada. E ele teve o desejo de propagar a consciência de Krishna em todo o mundo, em todo o mundo. A primeira manifestação disso foi de Srila Bhaktivinoda Thakura, e depois Srila Bhaktivinoda Thakura enraigou no seu filho Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada esse desejo. Então ele estabeleceu, ele também tinha uma revista chamada The Harmonist, e essa revista ali, ontem mesmo eu estava lendo um pouco essa revista que ele publicava regularmente, e ali está todas normas sobre o Vaishnavismo, sobre a essência do Vaishnavismo, o não sectarismo do Vaishnavismo. Ele acabou com muita aparasampradayas, como o Prabhu Damodara falou, muitas sampradayas falsas. Ele restabeleceu realmente Rupa Nuga, ele restabeleceu em todos os detalhes o que os Goswamis de Vrindavan, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, queriam que nós seguíssemos. Então, na The Harmonist, nessa revista que ele publicou, ali tem uma noção muito profunda sobre o Vaishnavismo, né? Sobre como pregar e difundir o Vaishnavismo. E as bênçãos de Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada chegou através do Ocidente, principalmente com Sridhara Maharaj, Bhakti Raksaka Sridhara Maharaj e Srila Prabhupada. E todos, Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Vaibhava Puri Maharaja, né? Bhakti Pragyana Keshava Maharaja e tantos outros discípulos proeminentes. Então as glórias de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada são infinitas, né? Não poderíamos, principalmente eu, uma pessoa insignificante, glorificar adequadamente a misericórdia de Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. Mas temos que entender, ele foi o grande mantenedor do Gaudiya Vaishnavismo. Ele fundou a Gaudiya Mat, né? Nas quais todos nós somos primos, irmãos, tios de toda a família de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. Como Damodara Prabhu falou, ele foi iniciado por Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj. Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj, quando ele chegou para ser iniciado, Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj falou assim: eu vou perguntar meu Mahaprabhu, porque Gorakishora Das Babaji era um cidadera, um devoto puro. Ele falou: não, eu vou perguntar a Mahaprabhu se eu posso iniciar. Aí ele voltou no segundo dia, Bhaktisiddhanta voltou. Aí Gorakishora Das Babaji falou assim: não, eu esqueci de perguntar a ele se eu podia te iniciar, né? Aí ele voltou no terceiro dia. No terceiro dia, Gorakishora Das Babaji falou assim para ele: não, Mahaprabhu não me respondeu ainda que você pode ser iniciado.
Então ele começou muito a chorar, falou assim: não, você é adorador de Mahaprabhu e de Krishna, são personalidades muito elevadas, né? Eu sou muito caído, então como é que vocês poderiam, Mahaprabhu através de você e você poderiam me dar misericórdia? Como fala a canção Siguru Charana Padma, no final fala, né? Não conseguirei mais manter a minha vida e chorarei constantemente, né? Se não tiveres misericórdia de mim, não conseguirei mais manter minha vida e chorarei constantemente. Que é aquele verso: Tato Jana Dilojei Jami Jami Prabhusei Iveganaride Procacito, né? Então a tradução é essa tradução. Então, como ele falou, eu não vou mais conseguir manter minha vida. Então, Gorakshora Das Babaji falou assim: então, vá tomar um banho que eu vou te iniciar. E lá nesse banho ele foi se preparar para ser iniciado, e ele estava disposto até a cometer suicídio se Gorakshora Das Babaji não aceitasse ele como discípulo, baseado nesse verso que eu acabei de citar, né? Tato Jana Dilojei, Jani Jani Prabhushei e Veganaride Procacito, né? Ele falou: não, se não tiver misericórdia de mim, não conseguirei, chorarei constantemente, não conseguirei mais manter a minha vida. E ele, baseado nisso, ele resolveu dar um final na vida dele, mas dessa maneira, Gorakshora Dasa, vendo toda força dele, a relutância dele como discípulo, o iniciou como seu discípulo. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja era um profundo conhecedor do sânscrito. Ele se formou em sânscrito, ele se formou em astrologia e astronomia. Ele fez um comentário profundo de um tratado muito difícil de ser também concebido ou interpretado, Surya Siddhanta, daí seu nome Bhaktisiddhanta. E, como falou, hoje se fala muito, né, em contemporâneo, em dificuldade, mas como Sutta Crítica, um discípulo de Srila Prabhupada, Bhajaram Bhaktivedanta Swami Prabhupada falou, qual é a dificuldade? Então, todo o resumo, todas as facilidades, como Damodara Prabhu falou no Ocidente, para nós cantarmos Hare Krishna e seguirmos a consciência de Krishna, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada nos deixou, né? Então, nesse parivarta, que é esse momento que o mundo está passando, devemos analisar profundamente sobre nossa espiritualidade, sobre a seriedade da vida espiritual. Estamos aí passando, tivemos coronavírus, agora, por exemplo, no planeta, na Turquia e na Síria, hoje já foi avaliado mais de 20 mil pessoas que morreram, né, com terremotos na Síria e na Turquia. Então, qual é a dificuldade? Como o Srila Prabhupada falou. Então deixou dois proeminentes que se preocuparam imensamente com em levar a cabo a vontade de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada no Ocidente, Sridhara Maharaj, Srila Bhaktiraksaka, Sridhara Maharaj e Srila Prabhupada, né? Trouxeram para o Ocidente. Então hoje é um dia de reflexão, um dia para todos nós que somos Gaudiya Mata, é o dia mais importante em termos geral, não importa em que linhagem Gaudiya Vaishnava. Se você fala que você é um Gaudiya Vaishnava, hoje é o dia desse grande acharya, dessa pessoa que simplificou tudo. Se vocês conseguirem, às vezes é difícil ter esse acesso, de Harmonist, que era a revista que ele publicava, e lá tem conceitos muito profundos de Vaishnavismo, vários livros que ele deixou. Ele era um escritor proeminente, deixou vários livros, inclusive um livro explicando sobre todas as linhagens Sampradayas Vaishnavas. E ali ele explica sobre Ramanujacharya,
Valabhacharya, Nimbarkacharya, né? Então, mostrou também que não devemos ser céticos no Vaishnavismo, que também era uma vontade do seu pai, Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, é isso, todas as glórias a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. Ele veio Sunyavadi, né? Através de Srila Prabhupada, como Tapas Maharaj falou, Nirvisesha. Nirvisesha é o vazio, né? Estabelecendo que a espiritualidade não é o vazio, não é o impessoal, como se estabelece, principalmente, mesmo qualquer concepção védica no Ocidente é muito diferente do conceito real que é exposto na Índia, da cultura védica, principalmente do Vaishnavismo. Então agradeço a Damodara Prabhu, oportunidade de estar aqui associado. Uma das coisas também que o nosso Acharya, Govinda Maharaj, Sri Acharya Maharaj, Sri Tilaka Maharaj nos deixou, que todos esses que vieram depois de Srila Bhaktisiddhanta é o fruto da pregação e da força espiritual de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. Então, hoje é o dia dos Gaudias Vaishnavas. Nós somos Gaudiya Vaishnavas. Nós somos a linhagem de Mahaprabhu, dos Goswamis de Vrindavana. Então, se nós esse dia, se nós devemos tudo isso a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada, né? O chamado Nrisimha Guru e a Ray of Vishnu, um raio de Vishnu, de tão forte que ele era. Então é isso, muito obrigado. Hare Krishna. E qual é agora a sequência da programação? Nós vamos tentar agora, Guru Parampara, página 238, escutando... Mas parece que ia falar alguma. Quer falar, né? Não, confira pra cá. Vocês já falaram bem aí. Então, eu esqueci de falar a verdade, que Srila Bhaktisiddhanta, ele também tinha preocupação com quem ele ia deixar a Sampradaya. Sim. Ele tinha essa preocupação, com quem eu vou deixar a Sampradaya. Na verdade, todo mundo tem essa preocupação, né, de deixar a Sampradaya com um discípulo, deixar a Sampradaya com um discípulo que vai conseguir continuar o serviço, né, o legado dele. E aí, quando o Srila Siddhar Maharaj, ele compôs a canção, são os 10 versos, glorificando Srila Bhaktivinoda Thakura, e aí Srila Bhaktisiddhanta falou para ele, para Srila Siddhar Maharaj, agora eu tenho com quem deixar a Sampradaya. Ele falou, agora eu tenho com quem deixar, e na verdade não foi você que escreveu isso, foi o próprio Rupa Goswami que escreveu essa glorificação para Srila Bhaktivinoda Thakura. Na verdade o pai dele, mas era o mestre dele, né? Então ele viu que Srila Siddhar Maharaj realmente era o sucessor dele, era o único que tinha condições na época de um sannyasi, né? Porque a sucessão discipular do Gaudiya Vaishnavismo, pelo menos no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, tem que ser com sannyasi, não pode ser grihasta. A pessoa tem que entregar o corpo, a mente e as palavras, uso exclusivo para a consciência de Krishna. Então, ele através disso, ele viu que Srila Siddhar Maharaj era realmente o discípulo dele, que podia continuar a sua linha. Por isso ele deu o nome de sannyasi. Na verdade, ele deu somente 18 sannyasis. Srila Bhaktisiddhanta, ele deu 18 sannyasis somente, não tem mais. E um deles era Srila Siddhar Maharaj. E qual o nome que ele deu para Srila Siddhar Maharaj? Bhakti Rakaki. É o guardião da devoção. Rakaki é guardião. Então, deu o nome para ele de guardião da devoção. E nós pertencemos a essa linhagem, né, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E então, hoje, como diz o Shri Govinda Prabhu, é um dia muito importante para todos nós. É o dia que comemoramos o aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. A canção dele vamos cantar na hora do Arati. E agora vamos cantar a canção Guru Parampara, porque, claro, ele está no Guru Parampara.
e nós vamos escutar Shila Acharya Maharaj puxando essa canção. Eu vou ver aqui se dá certo de colocar na caixa de som. Ela está ligada, né? Vamos ver se dá certo, para ficar num som maior. Então está na página 238 do Kirtangai de Grande Amarelo. Cantem juntos se conseguirem. Não é uma canção que cantamos sempre, mas vamos tentar. Oi? Vai, né? 238. Só um minutinho aqui que eu vou ver o que está acontecendo. Depois vamos fazer o Guru Puja, e quando acabar o Guru Puja, nós fazemos o Puspanjali, oferecer flores aos pés de lótus de Srila Bhaktisiddhanta. Vamos ver se agora dá certo. Krishna gosta do drama. Então, por isso que ainda não consegui colocar aqui. Só mais um minutinho. Krishna hoite Chaturmukha, Hare Krishna Sevan Mukha. Hare Krishna hoite Chaturmukha, Hare Krishna Sevan Mukha. Krishna hoite Chaturmukha, Hare Krishna Sevan Mukha. Brahma hoite Naradera Mati. Brahma hoite Naradera Mati. Hare Narad hoite Vyasa, hoite Kaya Vyasa Dasa. Narad hoite Vyasa Dasa. Narad hoite Vyasa, hoite Kaya Vyasa Dasa. Una Prakapadana Bhavati Narima Madhavansi Asuka Salama Hansi Shisha Boya Hikara Kore Asodeta Shisha Jai Kitana Vipari Jai Asodeta Shisha Jai Kitana Vipari Jai Dada Dada Dana Dada Kure Dada Hoite Daya Nidhi Dara Dasa Vijani Dada Dada Hoite Dara Dada Bola Dara Dara Mani Pari Jai Para Para Janu Kalo Mate Nara Nara Dasi Bhakti Jivi Pushottamaya Sahavati Brahma Chita Suri
Tatarada, Sakti Bhadyasada, Chahoti Madhavendra Puri, Madhavendra Puri, Bhava Sishabara Siddhara, Nityananda Sriyadita Vipu, Isa Puri Kori Bhanna Kori Rati Kori, Jai Guru Gora Mahaprabhu, Mahaprabhu Chaitanya Radha Krishna Hare Rupanuga Jone Radhivana, Mahaprabhu Chaitanya Radha Krishna Hare Mahaprabhu Chaitanya Radha Krishna Hare Rupanuga Jone Radhivana, Vishwamara Priyantara Shivarupa Damodara Shivosami Rupa Sanatana Rupa Priya Mahajana Jiranatana Priya Gopi Krishna Dasa Krishna Dasa Priya Bhara Narottama Seva Para Jarapada Vishwanatha Vishwanatha Bhakta Sapa Baladeva Jagannatha Karapriya Shri Bhakti Vinoda Mahabhagavata Bhora Shivora Kishora Bhora Hari Bhaja Nite Jaramoda Taranuga Mahajan Shri Krishna Kirtan Dham Devadiro Puri Jagakama Siddhati Parandara Sadate Seva Para Vivasava Bana Vivara Sadakava Seva Para Saragata Sadanama Sura Deva Priya Sarabu Barabu Jira Sada Sevya Jara Pada Pama Susidanta Murti Dara Sri Sri Radha Gura Vara Rupanuga Sadhu Treya Sama Priya Manu Vishta Tapane Sada Krishna
Bhakti Sundar Govindana. Taha Priya Manohita Achala Prachare Rata Sivaki Mau Acharayana Ekaram Paradana Sabe Gora Nija Jana Chandra Shri Morakama Guru Parampara Jaya Guru Parampara Jaya Guru Parampara Guru Parampara Guru Parampara Guru Parampara Jaya Guru Parampara. E assim tivemos a canção puxada por Srila Acharya Maharaj. Agora então vamos fazer o Guru Puja, o Puja para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, com a canção da página 80 do livro Sim Prabhupada Padmistavaka. Deixa eu procurar essa canção aqui, que é uma canção que na Índia se canta todos os dias. Hoje não, esses dias de manhã eu estava lendo a aula de Srila Acharya Maharaj, ele falando, na Índia ele fazia um kirtan de 1h30 de manhã, 2 horas à noite. Nós não conseguimos isso, então nós não cantamos essa canção todo dia, mas na Índia se canta todos os dias. Deixa eu procurar aqui a canção, porque senão vai ficar meio estranha, que a maioria não conhece ela. É qual página? 80. Deixa eu procurar aqui onde ela está. Eu acho que não tem Shri na. Como? É Prabhupada Padma, é o nome da música do. Stavaka. É, isso. É isso. Prabhupada Padma Stavaka. Ah, tá aqui, ó, a canção. Stavaka. É, Stavaka. não tem o Shri, eu acho. Aham. Stavaka. Vou colocar pelo celular mesmo, porque não está funcionando o aparelho. Só se a gente. Você corre lá, Raghunanda, pega o aparelhinho o azul, Tá. com o carregador. Enquanto isso, eu preparo aqui para fazer o Guru Puja. E quando acabar o Guru Puja, aí a gente começa a fazer o Puspanjali. É melhor tirar as coisas daqui, Raja. Só um minutinho para... Ele foi pegar o som para ficar mais alto. Ao pendrive. É o cartão. Tá ligado? Tá ligado, né? Tá. Então vamos lá todos juntos cantar, enquanto eu faço o Arati. E se acabar a canção antes e acabar o Puspanjali, vocês continuam cantando Mahamantra.
Sugam Yuga Dharma Durandara Padavaram Pranamami Sada Prabhupada Padam Prabhupada Padam Sajana Sangapati Pachita Karunikai Kadati Gachivam Chitavam Chakachincha Padam Namami Sada Prabhupada Padam Namami Sada Prabhupada Padam Malakam Janatigatanu Danu Nidyarena Nimala Madam Madanaru Gavam Gita Chandra Padam Namami Sada Prabhupada Padam Prabhupada Padam Nija Seva Katara Kadanji Vidu Vidunarita Kundita Shiha Bharam Varanagata Malisha Shanda Padam Namami Sada Prabhupada Padam Namami Sada Prabhupada Padam Vikita Vai Baba Gora Bhuvan Bhuvaneshu Vikita Gora Gayam Narpita Gora Padam Namami Sada Prabhupada Padam Namami Sada Prabhupada Padam Shiragura Janashaya Vishwaguru Guru Gaura Kishora Kadasya Param Shiragura Janasraya Vishwaguru Guru Gaura Kishora Kadasya Param Paramadita Bhakti Vinoda Padam Paramadita Bhakti Vinoda Padam Namami Sada Prabhupada Padam Namami Sada Prabhupada Padam Rupa Sanatana Kirti Aram Kala Kirtita Jiva Nagurupa Sanatana Kirtikaram Saramita Bakirtita Jiva Kabum Kavirajanaratama Shakya Padam Kavirajanaratama Shakya Padam Namami Sada
Siddharam Dharani Bharakara Agora Janam Janakajika Vatsala Snisapadam Janakajika Vatsala Snisapadam Namami Sada Prabhupada Padam Namami Sada Prabhupada Padam Saranagata Kinkara Kalpataram Sanjivita Dhira Padanya Padam Saranagata Kinkara Kalpatarum Sanjivita Dhira Padanya Padam Padendra Ganachita Divya Padam Adendra Gana Chitya Divya Padam Namami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Paramahamsa Paramatapatim Paribodharane Kitapesha Jatim Parahamsa Varam Paramatapati Patantodarane Kitapesha Jati Jatiraja Kanai Parisevya Padam Rajagana Pariseva Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vishakanu Sudhavaitanu Charam Saranashitarenu Dharastamaham Vishamam Sudhakacharam Saranasvidaletu Darasanam Madhadbhutta Bhavana Shakti Padam Mahadutta Pavana Shakti Padam Madhadbhutta Bhavana Shakti Padam Mahadutta Pavana Shakti Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam
Deixa eu ver quem está participando conosco hoje aqui, agradeço a presença de todos. Aqui presencialmente hoje temos o Shri Govinda Prabhu, temos aqui também o Vrajaraja Prabhu, o Raghunanda Prabhu. Deixa-me ver aqui pela internet quem está participando. Primeiro eu vou falar quem fez algum comentário. Então, Ishan Krishna Prabhu está aqui do Mato Grosso do Sul, assistindo conosco. A Cris também aqui conosco. O Vijayaksha Prabhu, o Panchatattva Prabhu, a Milita Lili também aqui conosco. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. O Adipurusha Prabhu também está conosco aqui. Agora eu vou ver quem curtiu. Alguns curtem, outros comentam. Então vamos lá. Quem curtiu está aqui é Mohini Govinda Devidasi, Amaline Devidasi aqui conosco, Amadavi também aqui conosco, Shalmon Shen conosco aqui também, a Shrimati Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, o Damendra Gopi também conosco, o Rodrigo Garcia, a Edna dos Santos. Os outros já fizeram algum comentário. Então agradeço a presença de todos aqui, Dandavat Pranam. Até amanhã de manhã no programa da manhã com o Gora Arati às 7 horas. Uma boa noite a todos. Hare Krishna.